Então, novamente, boa noite a todos. Estamos nesse momento inaugural do nosso curso para conversar com alguns alunos, né? Esse é um momento um pouquinho diferente. Os professores darão suporte aqui para os alunos, mas eles serão protagonistas nesse momento, apresentando um projeto que liga o desenvolvimento de sistemas que utilizam inteligência artificial junto com a disciplina de biologia. Antes de eu começar, deixa eu fazer uma breve apresentação dos professores, que são professores orientadores desse trabalho. A professora Carla, que está aqui presente com a gente. A professora Carla, ela é graduada em Ciências Biológicas, ela tem mestrado em Ciências Ambientais e doutorado em Biodiversidade Animal pela Universidade Federal de Santa Maria. Também realizou doutorado no período sanduíche na Field Museum of Natural History, em Chicago, nos Estados Unidos. Realiza pesquisa na área de morfologia de vertebrados, macroecologia e conservação da biodiversidade. Tem experiência na educação básica, superior, tem experiência com metodologias ativas e também com o novo ensino médio. O outro professor orientador desse trabalho é o professor Igor Iepes, que possui graduação em informática, mestrado em Ciências da Computação e doutorado em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É atualmente também, assim como a professora Carla, professor efetivo no Instituto Federal Farroupilha, campus de Frederico Westphalen, tem experiência na área da gestão acadêmica, em cargos de coordenação, direção, coordenador, realiza pesquisa na área das ciências da computação, com ênfase em inteligência artificial, robótica móvel inteligente, computação evolutiva, conexionismo, automação e controles inteligentes, robótica autônoma, veículos aéreos não tripulados, né, os VANTs, ou também chamados de drones, e robótica educativa e simulação. Então, ambos os pesquisadores têm um longo currículo que, em resumo, eu apresento a vocês. E temos aqui quatro ou cinco protagonistas aqui, que são o Gabriel Silveira, o Luiz Albarello, Luiz Schwantz, Luiz Ues e o Pedro Toasa, que irão apresentar esse projeto, né, sob orientação desses professores. E aí depois a gente vai ter um momento para tirar dúvidas, para conversar um pouquinho sobre o projeto e pensar e refletir sobre outros projetos que poderiam ser desenvolvidos em diferentes áreas, né, a partir das ideias trazidas pelos alunos nesse projeto. Gabriel, fique muito à vontade, você está com a palavra. Muito obrigado, tá, professor? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel Renato e eu vou estar começando essa fala, então. Eu sou do curso técnico em informática, integrado aqui do campus Frederico Westphalen, de modo presencial integral, e juntamente aos colegas Luiz Schwantz e Pedro Toasa, também do curso técnico em informática, a gente fez esse projeto, em parceria com o Luiz Wes e com o Luiz Albarello, do curso técnico em administração, sob orientação da professora Carla Rentes e do professor Igor Epps. Então, a gente vai estar aqui para apresentar basicamente, né, o nosso projeto, que é o BioVision. Primeiro aqui eu trouxe uma estrutura de tópicos do sumário que a gente vai abordar durante nossa apresentação. Eu vou começar citando um pouco sobre uma introdução ao projeto, então vou explicar assim por cima o que ele é, qual que é o objetivo dele, para depois a gente explicar o desenvolvimento dele, o impacto e outras características. O Luiz Wes vai trazer uma informação acerca de visão computacional e IA. Então, o nosso projeto, ele usa essa área da inteligência artificial, que é a visão computacional, e a gente vai trazer uma contextualização teórica sobre a visão computacional, utilizações e alguns conceitos. Então, depois desses usos mais comuns, eu vou trazer esses conceitos que basearam o nosso desenvolvimento. E, então, o Luiz Schwantz vai apresentar a rede neural convolucional construída, que é basicamente o código que permite que o nosso sistema exista. E, posteriormente, eu vou citar um pouco sobre o impacto do sistema. Vou apresentar uma proposta para uma versão final, uma versão que está expandindo durante este ano. E, por fim, o Pedro vai fazer uma demonstração do sistema ao vivo em tempo real para vocês. Inicialmente, então, o nosso sistema ele surgiu de uma dúvida que era: precisamos criar um sistema que permita identificação automatizada de espécies, porque é uma coisa que é muito necessária, tanto para a comunidade conseguir identificar as espécies que encontram nas propriedades, nas comunidades locais, para conseguir entender status de conservação, contato com a natureza e outros aspectos, tanto para profissionais da biologia. Só que é uma tarefa que muitas vezes é muito árdua e muito complexa, muito demorada. Então, a nossa ideia era produzir um sistema que conseguisse fazer isso de modo automatizado.
Basicamente, o BioVision, ele é um site, tá? Ele tá disponível para todo mundo poder usar gratuitamente no servidor do IFAR desde novembro. Porém, a gente teve um problema com a hospedagem, então infelizmente hoje a gente não vai estar podendo mandar o link para vocês testarem eles, mas o Pedro vai fazer um teste no computador dele e depois a gente pode mandar o link para o professor Gustavo mandar para vocês em outro momento testar. Ele vai ficar disponível ali durante todo o ano para quem quiser usar ele para identificar espécies presentes no Rio Grande do Sul, tá? Que é o foco da nossa atuação. Então, nele você consegue selecionar uma imagem, qualquer uma que seja, de uma ave, mamífero ou de uma planta, e ele vai, a partir dessa imagem, como está aqui mostrando na tela, fazer uma classificação. Então, uma IA que a gente construiu vai prever qual que é a espécie, né? Então, vai trazer o nome científico e algumas informações sobre essa espécie. Então, ele vai trazer o nome científico, a confiança, então, o quanto por cento de certeza que ele tem que é aquela espécie, e algumas informações, como nomes populares, taxonomia, aspectos de reprodução, aspectos morfológicos, que vão estar contribuindo com a conservação ambiental. Posteriormente, eu vou comentar um pouco mais sobre os impactos, mas a ideia inicial do sistema é essa. E agora a gente vai partir um pouco para a teoria, tá? Explicar o que é visão computacional e quais são seus usos. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz, tá? Alô, dá para me escutar, professor? Sim. Oi, Luiz, perfeito. Tá bom, então como o Gabriel falou, o nosso projeto ele é construído usando uma área da inteligência artificial, que no caso é a visão computacional, ela busca recriar o sistema de visão humano, tipo, os computadores permitindo interpretar as imagens como se fosse uma forma de visão humana. Posteriormente, nós vamos explicar alguns fundamentos, mas agora eu vou dar alguns dos usos principais da visão computacional. Ela é usada em primeiro, principalmente para reconhecimento de objetos, é o uso mais conhecido dela. Um computador, tipo, um computador ele consegue identificar, tipo, em uma imagem, por exemplo, diferenciar o carro de uma pessoa, de um cachorro, de uma cadeira. Isso é usado em vários sistemas autônomos, por exemplo, para reconhecer pedestres, sinais de trânsito, em carros para dirigir com segurança, e também aparece em redes sociais quando o sistema sugere marcar alguém em uma foto. Outro uso também é o reconhecimento de cores, que pode parecer simples no primeiro momento, mas ele é muito útil porque o sistema ele consegue identificar cores específicas em uma imagem ou num vídeo, por exemplo, na indústria, onde as câmeras, tipo, algum produto com uma cor diferente já é verificado através da câmera automaticamente e já pode sair de linha. Também tem aplicativos que ajudam pessoas com daltonismo, que identificando as cores em tempo real, e outras coisas. Deixa eu ver. Contagem de objetos também. O sistema ele não só identifica, mas ele consegue contar em quantos objetos existem. Ele pode ser usado isso na área da logística, do comércio, por exemplo, em um supermercado. Pode usar câmeras para contar quantas pessoas entram na loja, ou numa fábrica, contar quantos itens passam por uma esteira, para ter um controle maior sobre a sua produção. Em distância entre objetos também, a visão computacional ela pode calcular a distância entre elementos de uma imagem. Isso existe em câmeras de carros autônomos que precisam saber o quão perto estão dos outros veículos. Durante a pandemia também isso era usado em câmeras de segurança para verificar se as pessoas estavam mantendo o distanciamento social. Que mais? O rastreamento de objetos também. O sistema ele acompanha um movimento ao longo do tempo. Um exemplo clássico são as câmeras de segurança que percebem uma pessoa automaticamente. Isso também é usado no esporte para acompanhar os jogadores durante uma partida, por exemplo, no futebol. Agora está tendo ali de impedimento automático por conta disso. Também tem reconhecimento de caracteres, que é o famoso OCR, que é a tecnologia que transforma imagem em texto, que é tipo quando você tira uma foto no documento e o celular ele já sabe o texto para você copiar. Isso tudo é feito com visão computacional. Também é usado para ler placas de carros, documentos digitalizados. Existem muitos outros usos, tipo
O próprio tipo reconhecimento facial do celular, ele é feito com visão computacional, análises médicas, o sistema de raio-x também que detecta automaticamente raio-x, e ressonâncias também é feito com visão computacional. Também tem alguns casos na agricultura que identifica pragas ou avalia a saúde das plantas através de vídeo. O mais interessante de tudo isso é que acontece tudo isso acontece com base na inteligência artificial, especialmente nas redes neurais, como é o caso do nosso projeto, que aprende a partir de milhares ou milhões de imagens. Resumindo, então, a visão computacional é uma tecnologia que permite que as máquinas enxerguem, interpretem e tomem decisões com base no mundo visual. Ela transforma áreas, como eu falei, na indústria, na saúde, no transporte, na segurança, em várias áreas do nosso cotidiano. O Luiz vai explicar um pouco mais específico agora sobre a nossa rede neural e o que ela faz. Bem, agora eu vou explicar um pouco sobre alguns aspectos da visão computacional conceituais. Então, o Luiz ele explicou basicamente alguns usos de visão computacional. Aqui a gente trouxe alguns exemplos nos slides. Então, a gente tem, por exemplo, acompanhar e identificar objetos, pessoas, espécies em tempo real, em situações como desde sinais de trânsito, estradas, fazendas e diversos outros usos do dia a dia. Mas a gente também tem que definir o que é visão computacional. Basicamente, quando a gente trabalha com IA, com imagens, a gente tem algumas áreas correlatas que trabalham com imagens e com seu processamento. Elas são o processamento de imagens, a computação gráfica e a visão computacional. Às vezes a gente costuma usar isso como sinônimos, só que existe uma certa diferença que é bem importante para que a gente consiga entender o que é visão computacional e como que essa visão computacional, como essa área, baseia o nosso sistema. A gente tem basicamente nessa visão dois tipos de dados. Dados no sentido de informação, então caractere alfanumérico, e dados de imagens. Quando a gente trabalha com imagens e a gente tem uma entrada e uma saída de imagens, a gente tem um processamento de imagens, ou seja, o que o usuário entrega para a máquina é uma imagem e essa máquina, esse computador, vai estar realizando algumas alterações, como, por exemplo, na edição de fotos. Uma edição de uma foto, de recortar, mudar, adicionar algum filtro, é um processamento de imagens que a gente faz em algum sistema apto a isso, e ele vai entregar como resultado uma nova imagem. A gente tem a computação gráfica, que é uma área que ela vai receber, por exemplo, dados e informações alfanuméricos e vai gerar uma imagem. Então, por exemplo, IAs generativas que produzem imagens são tecnologias de computação gráfica. Agora, a visão computacional, que é a área que a gente usa, é o oposto da computação gráfica. A gente recebe uma imagem e o código vai pegar essa imagem, interpretar ela e entregar um dado, uma informação. Então, por exemplo, como a gente fez no nosso sistema, ele recebe uma imagem, pode classificar ela. Então, a gente tem por aqui, por exemplo, recebe uma imagem de uma espécie e vai dizer qual é essa espécie. E essas etapas de visão computacional e processamento de imagens, elas são sequenciais e têm algumas etapas principais. No começo, para um sistema de visão computacional, a gente tem algumas etapas de processamento de imagens, tá? Então, a gente começa com a aquisição, seguida do pré-processamento, da segmentação, da extração de características e da interpretação. A minha fala nesse momento vai ser para explicar basicamente, em alguns detalhes, cada uma delas. Em síntese, a aquisição é a fase que você obtém uma imagem, então geralmente por câmeras, né, nos princípios da ótica, e essas imagens elas têm que passar por um pré-processamento. Por quê? Às vezes as imagens não têm uma qualidade tão adequada. Então, às vezes elas estão um pouco ofuscadas, tem algumas sombras incômodas, e elas têm que passar por um sistema de filtros. Então, vários filtros são aplicados a elas, várias operações morfológicas são aplicadas a elas, para que o computador consiga interpretar essa imagem com mais facilidade. Posteriormente ao pré-processamento, a gente tem uma etapa chamada de segmentação. Na segmentação, o que o computador vai fazer vai ser aplicar novos filtros com o intuito de separar em áreas o que é cada objeto. Então, ele vai conseguir distinguir qual é a área de um objeto e qual é a área externa desse objeto, podendo, então, extrair bordas. A partir dessas bordas, a gente fazer extração de características. Então, a gente vai ter informações que vão ser passadas em vetores,
que vão ser as informações para distinguir uma imagem. Então, a gente vai poder pegar vários tipos de características para poder descrever. Tu coloca uma imagem e por meio desses filtros que o processamento de imagens faz, ele vai, então, extraindo informações como a dimensão, as cores, o formato, o perímetro de uma imagem e vai estar mandando essas informações para uma rede neural que vai, então, sim, fazer a etapa da que é interpretar essa imagem e vai conseguir classificar ela de acordo com uma das categorias apresentadas. Agora eu vou começar a citar com mais detalhes cada uma das áreas, tá? A aquisição é bem simples mesmo. A gente vai ter, então, a obtenção de fotos por câmeras, que pode ser tanto em tempo quanto tiradas anteriormente ao seu uso. E, então, depois disso, a gente tem o pré-processamento. Então, a gente tem que aplicar algumas operações, né, para que o computador consiga entender as imagens, consiga interpretar essas imagens com mais facilidade. E aqui eu só trouxe umas operações de exemplo. Ajuste em rotação, translação, ajuste de escala, ajuste de perspectiva, e entre outros. A gente também tem algumas operações que a gente chama de operações matemáticas, como operação de edição, que a gente contrasta duas imagens e une os aspectos diferentes em cada uma. A gente tem a operação de subtração, em que a gente consegue entender as diferenças de cada imagem e analisar apenas o que mudou. Então, é uma tecnologia muito usada, por exemplo, para identificação em tempo real, para entender de um frame para o outro qual que foi o deslocamento que teve, para conseguir entender que um objeto em movimento é o mesmo objeto, então ele tem que ser acompanhado e não contabilizado novamente em outras funcionalidades. A gente tem a mistura e entre outras operações para isso. Essas operações, elas são filtros, tanto as de pré-processamento quanto as de segmentação. E a gente precisa entender como é que esses filtros funcionam, porque isso é, assim, o coração da visão computacional. A aplicação de filtros é chamada de convolução. A gente tem que entender que uma imagem é uma matriz bidimensional com vários números representando os pixels da imagem com seus valores. E um filtro nada mais é do que uma segunda matriz, geralmente ou 2x2 ou 3x3, como essa da imagem, que vão ser aplicadas matematicamente em cima dessa imagem. Então, elas vão começar sendo dispostas no canto superior esquerdo e elas vão realizar operações matemáticas como multiplicação com os valores pré-definidos delas com os valores da imagem. E elas vão sendo deslizadas, deslocadas da esquerda para a direita, e depois elas vão descer uma linha e novamente de esquerda para a direita. Assim, elas vão conseguir modificar uma imagem aplicando um filtro a ela. E essa ação, que é a convolução, ela vai ser o princípio da visão computacional. E ela é base, por exemplo, para alguns operadores muito famosos, para quem é da visão computacional, tá? Só trouxe de exemplo, como o operador Laplaciano, que é um operador para segmentação de bordas, o operador de Kane, que também tem o mesmo intuito. E a gente chega por meio desses filtros nas táticas, nas técnicas de binarização, de segmentação. Então, a gente tem por binarização, a gente tem segmentação por binarização adaptativa, segmentação por binarização de Nobuyuki-Otsu, que é uma bem usada recentemente, segmentação por cor, por bordas, e entre outras. Isso aqui não é muito relevante, tá? É só para citar um exemplo, tá? De entender como é que funciona. Não precisa saber isso de cor para entender a visão computacional, tá? E a gente também tem uma que é muito interessante, como eu falei, para reconhecimento em tempo real, que é a segmentação por movimento. Então, de 2 frames, de 2 momentos da imagem, você consegue perceber, por meio de um filtro, o que mudou de um frame para o outro, e o computador consegue fazer esse raciocínio, digamos, automaticamente. Posteriormente à segmentação, a gente vai ter a extração de características. E a gente pode dividir essa extração de características em diversos tipos de características. A gente tem os de aspecto, como cor. A gente tem as características dimensionais, como áreas. Características dimensionais, como perímetro. Características inerciais, como movimentos invariantes de rua. E a gente tem uma coisa que é muito interessante, que é a capacidade de gerar um retângulo envolvente, que é algo que eu mostrei ali naqueles vídeos anteriormente sobre exemplos de visão computacional, e vão servir para basicamente identificar a área em que um objeto, uma pessoa, um ser, um animal, ocupa uma imagem. Então, a gente geralmente gera retângulos envolventes para demarcar esse espaço, né,
como um produto da visão computacional. Então, a gente entrega uma imagem como resultado que tenha esse retângulo envolvente. E agora a gente chega no aprendizado. Aqui é onde a gente tem o processamento de imagens cruzando com a inteligência artificial e a gente tem por si só a visão computacional. Então, a gente tem o que a gente chama de machine learning, aprendizado de máquina. E a gente tem basicamente dois tipos de aprendizado em dois grandes grupos, que é o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Para você gerar o machine learning, você vai ter que predispor informações. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma classificação para identificar rostos e classificar em gêneros. Então, supomos que você recebe um rosto, por exemplo, e a tarefa do computador daquele código é classificar entre um rosto feminino ou um rosto masculino. Como é que você faz isso? Você entrega dados, então você entrega imagens e você entrega uma classificação. E o computador pode aprender de duas maneiras. De um modo supervisionado, em que ele vai testando e você vai dizendo automaticamente, né, o programador, se aquela pressuposição está certa ou não. Ou o aprendizado não supervisionado, em que o computador, por si só, né, consultando um gabarito, vai conseguir fazer a classificação de um modo autônomo. Então, ele vai conseguir se treinar sozinho, digamos assim, para depois conseguir manter essa classificação em outros aspectos. Um exemplo muito comum de um classificador que a gente geralmente usa na visão computacional é o classificador KNN, que é o por vizinho mais próximo. A ideia é o quê? Você dispõe em um gráfico várias ocorrências, vários modelos de teste. E ele vai dividir isso em grupos. Como eu citei, por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo. Então, supomos que a gente tem um classificador para identificar o gênero de uma pessoa pela face dela. Então, um chute, digamos assim, da máquina tentando acertar isso. A gente vai ter um banco de dados com informações para treinar essa máquina. E ela vai poder, por exemplo, classificar em um gráfico como esse, em que rostos masculinos são vermelhos e rostos femininos são mais verdes da direita. Quando você recebe um novo rosto para classificar, dizer se ele é feminino ou masculino, ele vai ter a extração de características feitas e por meio dessas características desse vetor, ele vai ser disposto em uma região do gráfico de acordo com o que foi extraído dele no processamento de imagens feito anteriormente. E você vai analisar, o código vai analisar qual que é o vizinho mais próximo. Então, se a ocorrência mais próxima, já classificada anteriormente, tiver um grupo, ele vai ser classificado para aquele grupo. Então, se tu coloca um rosto ali, por exemplo, novo, que ele não conhece, ele estraga as características muito semelhantes aos rostos femininos já classificados, ele vai classificar ele como um rosto feminino, porque ele está mais próximo das características do rosto feminino do que o de masculino. Em síntese, atualmente na visão computacional, a gente usa como principal tecnologia as redes neurais convolucionais. As redes neurais convolucionais, elas são compostas por perceptrons. Perceptrons são basicamente inspirados em conexões entre si para gerar um raciocínio. Aqui é uma representação de como seria um perceptron, ele vai receber várias entradas e entregar uma saída. E aqui eu vou trazer para vocês como é que seria uma rede neural. É uma tecnologia de inteligência artificial. Então, a funcionalidade dela é fazer esse processamento, fazer esse raciocínio de máquina e entregar um resultado final. Essas bolinhas, no caso, seriam os perceptrons, e as conexões entre elas seriam as conexões entre os perceptrons de forma de um raciocínio. Na visão computacional, a gente tem redes neurais convolucionais. Como eu falei anteriormente, uma convolução, a aplicação de um filtro, é o cerne da visão computacional. E a gente vai ter camadas de perceptrons em uma rede neural, que é o que a gente produziu para o nosso sistema, e o Luiz vai explicar já já. A gente tem basicamente 3 tipos de camadas principais, que são as camadas de convolução, as camadas de pooling e as camadas dense, ou de saída, né? Tem 2 nomes aceitos. A camada convolucional, ela vai receber essas imagens e ela vai aplicar esse filtro para ir extraindo características aos poucos durante as camadas. E entre 2 camadas convolucionais, a gente vai ter uma camada de pooling. O que a camada de pooling faz? Imagine que vocês recebem uma imagem e o computador vai processar essa imagem. Então, ele vai aplicar um filtro e essa imagem vai ficar mais complexa. E como essas imagens são processadas várias vezes, uma em cada perceptron de uma camada, vai gerar um volume muito grande de imagens. Então, o trabalho do pooling é fazer uma redução desse número de imagens geradas
e fazer uma redução do tamanho dessas imagens. Daí, assim, ele diminui o peso do processamento sem perder as informações necessárias. Ele vai se intercalando entre camadas convolucionais e camadas de pooling para ir extraindo cada vez mais características e fazer uma classificação mais específica. E no final a gente vai ter uma camada densa, que vão ser duas camadas totalmente interconectadas. E qual que é a funcionalidade dessa camada? Na última camada, a camada de saída, a segunda parte dessa camada densa, a gente vai ter um perceptron para cada classe que a gente colocou no nosso sistema. Por exemplo, no nosso sistema, a gente tem 231 espécies, tá? Ele abrange 231 espécies de mamíferos, aves e plantas da região noroeste do Rio Grande do Sul. Então, na última camada, ele vai ter 231 perceptrons, 231 neurônios de máquina, e cada um deles vai fazer uma análise. Então, ele vai receber essas características extraídas e vai contrastar elas com as informações que já tem no banco de dados para ver o quão semelhante elas são com aqueles modelos. Então, por exemplo, você coloca ali uma espécie de uma araucária angustifolia, uma imagem, e vai extraindo características. Quando essa informação chegar num perceptron da araucária angustifolia, a taxa de correlação, de semelhança, vai ser muito grande. Então, a gente vai ter 90, 95% de certeza de que é uma araucária angustifolia. E, por exemplo, em uma outra espécie, como de um tucano, vai ter uma semelhança muito baixa, porque um tucano e o araucárias têm características visuais muito distintas. E o que o sistema vai fazer é pegar o perceptor que deu uma maior taxa de confiança de ser aquela espécie. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz, que ele vai explicar em detalhes e como a gente programou ela, tá? Do nosso sistema. Então eu vou estar trocando a guia aqui. E o Luiz vai estar seguindo essa explicação. Boa noite, todo mundo consegue me escutar? Perdão não ter a câmera, tá? O meu computador deu pau, porém, me apresentando, sou o Luiz Fernando, natural de Iraí. Então, para continuar o que o Gabriel já vinha falando e agora para botar isso mais um pouco em prática, antes da gente só entrar no projeto, eu vou explicar rapidinho o que que é o aprendizado de máquina, no caso, assim, ó. A programação tradicional funciona de uma forma bem simples. O programador vai escrever regras para o computador. Se acontecer um caso X, o computador vai fazer Y. Tipo uma calculadora. Programa para o usuário apertar mais e o usuário vai somar aqueles números. Só que tem uma coisa que a gente não consegue escrever em regras. Tem coisas que não é possível, e isso é quando entra na parte da aprendizado de máquina. Como que a gente vai explicar para o computador, em código, o que diferencia um sabiá de um bem-te-vi? A gente pode escrever, se tem peito amarelo é bem-te-vi, mas e se tiver outras aves de peito amarelo? E se a foto tiver pouca luz? E se o passarinho tiver de costas? Então isso é impossível de escrever em regras. Então a gente faz um pouco diferente. Em vez de dar as regras, a gente dá milhares de exemplos para o computador. A gente, no nosso caso, né, tem 2.000 fotos de sabiá dizendo isso é um sabiá, 2.000 fotos de bem-te-vi dizendo isso é um bem-te-vi. E o computador sozinho vai descobrir os padrões que diferenciam um do outro, e dessa forma a máquina aprende com exemplos e errando por si própria. Então, como o computador aprende isso? É usando as redes neurais explicadas pelo Gabriel, que são inspiradas no funcionamento real do cérebro humano. Quando a gente olha, por exemplo, para um cachorro, a gente não precisa pensar, não precisa analisar que tem quatro patas, um focinho, se está latindo. Não, a gente já tem certeza que é um cachorro instantaneamente, porque os nossos neurônios já foram treinados a vida inteira vendo cachorros. A gente vê cachorro de cima, de lado, correndo, dormindo, e o nosso cérebro constrói uma representação interna do que é o próprio cachorro, né? E uma rede neural artificial faz a mesma coisa, só que matematicamente. Essas camadas de neurônios, que são só os números e equações e os filtros, vão processando a imagem cada vez mais abstrata, em níveis cada vez mais abstratos. No caso, a primeira camada vai olhar, vai perceber só bordas, contrastes, manchas de cor. A segunda vai detectar formas como círculos, linhas, vai começar a analisar o que é um olho, a textura. A terceira vai combinar formas em partes e vai dizer, não, ó, isso parece um olho, isso parece uma asa, e a camada final vai juntar tudo e vai dizer, isto é um tucano.
É exatamente como o nosso cérebro funciona em níveis de abstração e foi assim que foi desenvolvida a machine learning. Então, para começar a falar sobre o nosso código, em específico, a gente tem que começar pelo transfer learning, ou aprendizado por transferência. O problema é que a gente tem é o seguinte: para a gente poder treinar uma rede neural do zero, do absoluto zero, precisamos de milhões de imagens e semanas rodando supercomputadores que custam milhões, empresas como Google, Microsoft, Meta, e a gente não tem isso à disposição. No nosso PC, no PC que eu tenho, por exemplo, não tenho tanto poder assim. Mas não é necessário. Por quê? Essas grandes empresas, elas já treinam gigantescas redes neurais e disponibilizam elas de graça para a gente usar. Essas redes são treinadas num dataset chamado ImageNet, que tem 14 milhões de imagens de 1.000 categorias diferentes, de cachorros, carros, frutas, de tudo que é mais variado possível. Então, uma rede que aprende a reconhecer 14 milhões de imagens, ela já sabe enxergar. Porém, o que ela enxerga é uma borda, uma textura, é uma forma não especificamente definida. Quer dizer, não, ela não consegue ainda diferenciar uma espécie de ave da outra, por exemplo. Ela consegue identificar o que é um pássaro, mas ela não vai saber dizer se é um sabiá ou se é um tucano. Então, o transfer learning serve exatamente para isso. A gente vai pegar uma rede neural que já sabe entender alguma coisa básica e vai especializar ela para o nosso interesse, para conseguir melhorar a acurácia, sem precisar gastar milhares de segundos e bastante tempo e energia. Então, como funciona na prática? A gente vai primeiro organizar os dados. Temos uma pasta gigantesca com uns 100 gigabytes de arquivos e dentro dela temos uma pasta de treino, uma de validação e uma de teste. Funciona assim, a pasta de treino é como se fosse o material da IA. Ela vai aprender ali. A validação é um simulado que a gente vai fazer frequentemente para ver como ela está indo na validação das fotos. E até a pasta de teste é a prova final, é onde a gente vai ver se o modelo realmente aprendeu. Dentro dessas pastas de treino, validação, tem outras subpastas com o nome de cada espécie. E dentro de cada subpasta com o nome de cada espécie, tem as fotos. Simplesmente isso. O código vai olhar o nome da pasta, vai entender que aquilo lá é o rótulo das imagens que estão dentro e, enfim, vai começar o treino. O segundo passo que nós temos é a Data Augmentation. Como o Gabriel tinha dito, já tinha falado sobre isso antes, aqui a gente vai variar a imagem de diversas formas. Por exemplo, um sabiá ele pode aparecer de 1.000 jeitos, né? Pode aparecer com a luz da manhã amarela, de tarde com a sombra, parado, voando. Só que no nosso dataset, que é limitado, a gente não pode fazer isso. Então a gente simula essa variação. A gente vai espelhar, girar um pouquinho, botar um pouco mais de brilho, menos brilho, cortar um pedaço ao meio. Isso vai multiplicar o nosso dataset artificialmente e vai ensinar um modelo a ser mais robusto. Ou seja, a gente vai conseguir reconhecer a espécie mesmo que a foto não esteja necessariamente perfeita. Então, agora, o Gabriel podia descer um pouco, mostrar o código inteiro. A gente vai falando sobre a parte do treino mesmo do modelo. Ele acontece de novo em duas fases. A primeira parte é treinar a cabeça. Se lembra do transfer learning? Então, é a rede, a cabeça é o cérebro pré-treinado do Google. E a gente não quer estragar esse cérebro. Então, na primeira fase, a gente vai congelar o cérebro, ou seja, não vai aprender nada. Só a gente vai descongelar uma partezinha, as últimas camadas, que são ajustes bem finos para poder o modelo compreender e decidir se é um tucano, um sabiá, um cachorro. E depois dessa parte a gente vai ter o que a gente chama de fine tuning, ou os ajustes finos mesmo, né? Que depois que essa cabeça a gente já treinou, essa parte está bem ajustada, a gente vai continuar descongelando cada vez mais as camadas profundas do cérebro e a gente vai deixar elas um pouquinho um pouquinho mais específicas.
Só que o problema disso é que se a gente usar um learning rate muito alto, que é a taxa de aprendizado, o modelo vai começar a quebrar. A gente pode pensar nisso como uma estrutura, tipo, uma escultura, perdão. No início que o escultor está lá picaretando a pedra, ele pode ir de forma bruta, com um martelo e tal, que não vai danificar necessariamente a escultura. Porém, ao longo do processo de treinamento da nossa rede neural, ela vai ficando cada vez mais ajustada e a escultura, analogamente, vai ficando cada vez mais fina, vai ficando cada vez mais detalhada. Então, em vez do martelo, a gente vai ter que começar a usar umas lixas mais finas, umas coisas mais que não danifiquem a estrutura principal que a gente já tinha criado. Então, ah, o resultado que isso vai gerar, hoje, com 231 espécies, o modelo já tem 75% de acurácia, ou seja, em 100 fotos novas que ele nunca viu, ele vai acertar 75. Para um problema com tantas classes, muitas delas bem parecidas, tipo algumas aves marrons, que só um especialista como a nossa grandíssima professora Carla distinguiria, é um resultado bem razoável. Só que a gente almeja um pouco mais, como o Gabriel vai falar depois. Bom, pensamos em tirar as plantas do dataset, porque misturar plantas e animais não é tão interessante se tu for pensar, se tem uma araucária perto de um sabiá e a gente tirar a foto, o que que o modelo vai identificar? Então, né, é um problema. Além disso, a gente está pensando em adicionar muitas mais espécies, trocar a arquitetura. A gente vai migrar do ResNet para um modelo mais moderno, mais novo, chamado EfficientNet, que é mais preciso e mais rápido. A gente também vai aumentar a resolução das imagens e com essas mudanças a expectativa é a gente chegar perto dos 90% de acurácia, o que é 9 em cada 10 imagens corretas, mesmo com 5 vezes mais espécie, o que é uma ferramenta, o que se tornará uma ferramenta realmente útil para estudantes de biologia, observadores de aves e tal, é uma coisa realmente impressionante. Será no futuro. E acho que é isso, pessoal. A ideia do BioVision é unir as coisas que a gente se interessa. A tecnologia, a biodiversidade na nossa região. A gente vive num lugar absurdamente rico em fauna e ferramentas como essa podem ajudar a aproximar as pessoas dessa nossa riqueza, principalmente quem não tem formação técnica em biologia. Então, muito obrigado. Bom, então, como o Luiz comentou, eu vou trazer aqui algumas informações sobre o impacto e as aplicações do nosso sistema. Então, o nosso sistema, atualmente, ele está apto a classificar 231 espécies de aves, mamíferos e plantas que ocorrem na região noroeste do Rio Grande do Sul. Ele é uma ferramenta de impacto para a conservação ambiental, porque além de permitir a classificação dessas espécies, ele retorna várias informações sobre elas. Então, nomes populares, informações taxonômicas, aspectos morfológicos, aspectos reprodutivos, status de conservação, distribuição geográfica, entre outros. Então, permite que a comunidade, no geral, tenha acesso a essas informações e permite, então, que haja uma conservação dessas espécies, porque às vezes a comunidade não sabe identificar o que é uma espécie rara, uma espécie ameaçada, e isso seria uma iniciativa para conseguir possibilitar que a comunidade tivesse acesso a essas informações. Então, ele também funciona como uma forma de divulgação científica, porque a gente usa livros, artigos para basear as pesquisas que vão, né, para o nosso banco de dados referente às espécies. Então, todos esses dados que ele retornam, que o Pedro vai mostrar mais detalhadamente daqui a pouco, são retirados de pesquisas biológicas e essas pesquisas, então, são divulgadas para a comunidade local e, no geral, por meio do nosso sistema. Ele funciona também como uma ferramenta educacional, porque ele permite que os estudantes, além de estudar biologia em sala de aula, consigam testar fora da sala de aula. Então, eles consigam estar ali no dia a dia deles, na casa deles, na escola, eles vejam uma espécie que eles não conhecem e eles conseguem testar qual espécie é essa, descobrir informações sobre taxonomia, informações acerca do reino, do filo, né, dessa espécie, entre outros. Também tem vários impactos na ciência cidadã. Então, a gente tem uma proposta de receber dados, né? Então, a gente conseguiria armazenar os dados que os usuários mandam e a gente conseguiria ter um mapeamento de algumas espécies que são localizadas.
em cada região. Então, a gente teria uma noção, por exemplo, de mapeamento da biodiversidade estadual, de acordo com as espécies que os usuários testam porque encontram nas suas comunidades, nas suas propriedades, entre outros. O sistema contribui também para a educação ambiental, como eu já falei, levando essa informação para a comunidade, e ele facilita a identificação por profissionais, porque algumas espécies é muito trabalhoso de identificar qual é a espécie mesmo de um indivíduo, e é um processo um pouco árduo e demorado. Então, o nosso sistema, ele de certa forma otimiza isso, porque ele te dá uma ideia inicial pro profissional de qual espécie está sendo, por exemplo, naquele momento. Claro, ele pode errar, mas ele já tem um norte muito grande e tem uma acurácia relevante. Então, já é um dado que encurta o processo e otimiza, então, esse tempo. Esse projeto a gente veio trabalhando desde o ano passado e a gente continua trabalhando esse ano. Então, a gente tem algumas propostas para expansão, que o Luiz já deu um spoiler, né? Primeiramente, a gente pretende expandir ele no quanto ao número de espécies e a abrangência. Atualmente, ele abrange espécies da região noroeste do Rio Grande do Sul, aqui onde o campus Frederico Westphalen do IFAR está localizado, mas a gente está trabalhando nele atualmente já, para que ele abrange espécies de aves e mamíferos de todo o estado do Rio Grande do Sul, que teria em torno de 1.000 espécies. Exatamente, seriam 885 espécies de aves e mamíferos. E a gente pode, eventualmente no futuro, expandir ele para outros estados do Brasil. É uma expansão possível, mas no momento o nosso foco é o Rio Grande do Sul. Além disso, a gente está trabalhando com algumas novas tecnologias, que nem o Luiz comentou, para aumentar a acurácia, então aumentar o acerto da rede neural, ela ser mais assertiva e errar em menor escala. A gente tem atualmente 75% de acurácia, mas a gente pretende elevar ao número de 80% a 90% usando novas tecnologias. Por fim, uma ideia que a gente integrar esse projeto com outros projetos de automação e robótica. A nossa ideia é construir alguns drones e robôs para conseguir entregar uma câmera que consiga fazer identificação de indivíduos, então classificar essas espécies em tempo real. Daí assim a gente consegue produzir por meio do sistema alguns dados que podem ser usados para as pesquisas biológicas, entre outros. Por fim, eu vou liberar o tempo para o Pedro, porque, como eu comentei, o nosso sistema ele não está disponível no momento por causa de um problema de hospedagem do servidor do IFAR, só que o Pedro vai fazer um espelhamento do computador dele e vai demonstrar esse sistema com algumas espécies do computador dele nesse momento. Eu acho que só o professor Gustavo tem que trocar e me trocar de apresentador para colocar o Pedro, para ele conseguir fazer isso. Tá, certo. Prontinho, Pedro. Pode colocar uma apresentação. Tá. Tá, show. Estão conseguindo ver aqui a tela? Tá. Então, boa noite a todos, né? Basicamente, a gente está utilizando desse sistema aqui que a gente está usando. Ele está rodando localmente no meu computador. Então, por enquanto, não está disponível ainda no site para vocês poderem entrar. Basicamente, a gente tem, nesse site que a gente está fazendo, a gente tem essa tela aqui inicial, que é uma tela que vai explicar sobre, basicamente, como o sistema funciona em si. Nós temos aqui explicando que você envia sua imagem, o sistema vai processar e vai dar o resultado. E partindo aqui direto, nós temos a parte de identificação de espécie mesmo. Antes de dar um exemplo aqui explicando, eu queria falar um pouco mais sobre como a gente fez mesmo para o site funcionar junto com a inteligência artificial, o modelo que a gente treinou. Então, basicamente, a gente vai ter as linguagens que foram utilizadas aqui para o front-end, né, que são HTML e CSS, e a gente usou do JavaScript para conseguir meio que ligar o servidor com a parte aqui de frente onde vocês vão conseguir estar enxergando. Então, basicamente, a gente está rodando o modelo numa biblioteca Flask, que está rodando aqui ele. Basicamente, essa biblioteca ela vai conseguir receber coisas que você envia. Por exemplo, você vai enviar a tua imagem, eu já vou clicar aqui para enviar. Aqui eu estou usando a imagem de uma araucária. Tu vai enviar essa imagem, o JavaScript ele vai enviar para o servidor que está rodando,
e o servidor vai pegar essa imagem, vai transformar ela, vai modificar o tamanho dela para ficar de acordo com o que o modelo precisa para conseguir identificar. O modelo vai fazer o teste dele, vai dar uma porcentagem de acurácia e vai dar um nome também, uma palavra-chave, que é o nome científico da espécie. Com esse nome científico, a gente utiliza uma biblioteca em Python que se conecta com o banco de dados. Então, ele lá no banco de dados, ele vai procurar por essa palavra-chave e vai pegar todas as informações que estão associadas. As informações são a taxonomia, a conservação, as imagens da espécie, do habitat. Ele vai devolver essas informações para o JavaScript que ele vai alinhar elas aqui na tela para você ver. Então, você vai só clicar em selecionar a imagem, vai colocar a tua imagem, já coloquei uma aqui, vai clicar em iniciar a identificação. Aqui o modelo já identificou como araucária. Aqui ele vai dar a confiança, né, que é a acurácia que eu falei antes, né? Aqui nós temos alguns nomes populares dele, né, como ele é conhecido em todo o Brasil. Aqui nós temos a taxonomia dele completa, com reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Nós temos também a parte da conservação, que o Gabriel Renato falou, para as pessoas conseguirem também se conscientizar um pouco em relação a algumas espécies. Então, nós temos aqui. Temos também o habitat, juntamente com a imagem do habitat, né, marcada aqui no mapa, onde você vai encontrar essa espécie. Temos também a parte da morfologia, né? Aqui vai explicar um pouco mais. E a reprodução. Basicamente é isso. Eu vou testar com uma outra aqui. Aqui, então, selecionei a minha imagem. E ele já vai identificar como o araçari castanho. Então, a mesma coisa para ele também. A taxonomia dele, a parte da conservação, onde você vai poder encontrar ele no Brasil. Morfologia e reprodução. Deixa eu dar mais um exemplo aqui só. Com o quero-quero. Inclusive, um fato sobre o quero-quero é que a gente testou ele quando a gente foi na Mapt, em Santa Rosa. A gente tinha um quero-quero lá, a gente tirou uma foto e ele identifica mesmo, assim, a gente só deu um zoom nele, então realmente é algo que você consegue usar sem precisar, tipo, carregar uma imagem. Você fez um download de alta qualidade, então pode ser uma imagem, às vezes, uma qualidade mais baixa. Então, aí tá, eu acho que é isso, basicamente, da parte aqui da interface do nosso site. A gente ainda vai voltar a subir ele acabou caindo, né? Que ele estava no ar. A gente vai voltar a subir ele com essa versão atualizada dele com essa nova interface. E acho que é isso. Finalizaram então, Gabriel, a apresentação? Era isso? De nossa parte, sim. Se a professora Carla quiser comentar alguma fala agora. Ou senão, a gente tem tempo para perguntas também. Carla, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não, na verdade, vou aguardar as perguntas e aí depois eu faço uma pequena fala complementar aos protagonistas que explicaram muito bem o projeto. Eu estou aqui super orgulhosa de ouvi-los, inclusive. Mas vou deixar o espaço para as perguntas e depois eu faço as minhas complementações, então. Deixa eu só iniciar algumas considerações importantes. Então, primeiro, um agradecimento então, aos meninos que apresentaram esse projeto foi uma ótima apresentação. Quando a gente fala de inteligência artificial, atualmente, né, para quem é leigo, a gente pensa primeiramente na inteligência artificial generativa, né? A gente pensa em textos que são gerados ali, a gente pensa no chat GPT, a gente está inundado por imagens que são geradas, e a gente fica vou usar uma palavra de vocês, numa camada um tanto quanto superficial, né, quanto ao que é a inteligência artificial, como se constrói uma inteligência artificial.
e vocês puderam dar uma explicação técnica. É óbvio que nós que estamos aqui assistindo, né, se alguém se colocou na posição de, nossa, meu Deus, como é que eu vou construir um negócio assim? Não, a ideia não é essa, né? A ideia é a gente ter conhecimentos um pouquinho mais profundos, né, sobre a utilização de uma inteligência artificial, de um sistema que utiliza, dentre outras coisas, inteligência artificial. E para nós que somos professores, educadores, né, ver vocês falando com... Vocês começaram esse projeto, vocês estavam no segundo ano do ensino médio, tá certo? No segundo ano do ensino médio, então, no curso técnico integrado em programação e em administração, né? Então, em cursos de natureza técnica. E vocês têm muita propriedade na fala de vocês, né? Eu trazendo algumas considerações aqui, né? Quando a gente fala na área de educação de interdisciplinaridade, né? De unir áreas, né, de conhecimento, e trabalhar com elas de uma forma conjunta, eu acho que vocês trazem um exemplo magnífico nesse projeto de vocês, tanto para aqueles que desenvolvem um projeto como esse, né, um projeto completíssimo como esse, também como aquelas outras pessoas que serão usuários desse sistema, né, que apenas entrarão nesse seu sistema e utilizarão o seu sistema para a finalidade para o qual ele foi proposto, né? Então vocês trazem, eu comecei a anotar aqui coisas que teriam das áreas da educação básica, assim, deu uma folha enorme, cheia de anotações, não vou conseguir falar tudo. Mas além da programação de sistemas, né, de toda a parte de informática, eu que sou professor da área de física, né, eu fui olhando ali coisas que a gente acaba abordando nas nossas aulas, fazem parte da nossa grade, do nosso currículo, e que não necessariamente a gente faz um link que pode ser utilizado para sistemas como esses, né, que utilizam a inteligência artificial. Então, a gente fala ali vocês falaram de cores, de sistemas de filtros, de proporções, né, de matrizes, todas as coisas que a gente acaba passando na educação básica. Muitas vezes nós, professores, nem conseguimos, às vezes, enxergar uma aplicação direta, né, de muitos desses conceitos, mas vocês utilizam. Alguns outros conceitos já são mais claros, como a parte de educação ambiental, sustentabilidade, a taxonomia, né, as áreas relacionadas ali à biologia. Vocês vão depois para a parte de redes neurais. Eu adorei as analogias que vocês fizeram, né? Bem, a rede neural é por si só já uma analogia com o sistema neural, né? Mas a analogia ali do código que o Luiz falou, do código como uma estátua, né? Ele falou como uma escultura, né? Que você vai esculpindo esse código em camadas, ou seja, você tem ali uma inteligência artificial já desenvolvida e você vai abrindo essas camadas aos poucos, conforme a necessidade, você vai mensurando ali a acurácia do seu sistema, né, abrindo essas camadas. A parte de linguagem eu achei fantástica, né, o Luiz também explicando ali como você vai ensinar o seu computador a reconhecer um quero-quero, né? Como é que você fala para o seu computador, olha, isso daqui é um quero-quero? Porque essa é uma questão filosófica, uma questão da psicologia social que a gente pode se perguntar para a gente mesmo, né? Como é que a gente sabe que uma cobra e não é um galho, né? Como é que a gente faz essa diferenciação, né? Então, como é que você treina um sistema, que é um sistema artificial, a conseguir fazer essa diferenciação, né? Então, toda a forma como esse sistema faz esse treinamento foi explicada de uma forma brilhante, e tantas outras coisas que eu anotei aqui, que nos dão, lógico que, olha, eu sou técnico em informática, há muito, muito tempo atrás, sou formado pela Unesp, ali no Colégio Técnico em Informática, fiz programação de sistemas, mas não entendi tudo que vocês falaram, de forma nenhuma, né? Então, por óbvio, a pessoa que nunca viu ali uma linha de programação, né, no momento que vocês falam front-end, por óbvio que nem todos entenderão todos os detalhes, né? Mas a ideia é a gente ter uma visão um pouquinho mais global, né, quanto à estrutura desse sistema e conseguir entender com um pouquinho mais de profundidade, né, uma aplicação da inteligência artificial para além daquelas aplicações mais usuais que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Eu acho que, como estamos numa pós-graduação voltada para professores, a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais profundo
sobre alguns assuntos, né? Claro que esse é um momento introdutório, não é um momento onde a gente vai aprender tudo isso em detalhes, mas é importante a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Não é todo lugar que a gente tem acesso a estudantes ou a pessoas, sejam elas quais forem, explicando todos esses detalhes desse passo a passo de construção de um sistema que utiliza inteligência artificial, que a gente vai lá, bate uma foto com o Google Imagens, por exemplo, né? E ele reconhece ali aquela, de repente você vai comprar uma roupa, né, numa loja, você vai lá, bate uma foto com o Google Imagens, ele reconhece aquela peça de roupa, já te dá indicações de lugares que aquela peça de roupa está sendo vendida mais barata e lugares que você poderia comprar, né? A gente utiliza esses sistemas, mas como um usuário final, né? É interessante aqui nesse momento, como educadores, que a gente consiga reconhecer e entender como esses sistemas são feitos em uma profundidade um pouquinho maior. Eu lembro que quando eu fui fazer meu mestrado e meu doutorado na área de educação para a ciência, eu tinha algumas cadeiras, algumas disciplinas de física, de química, de matemática, que não tinham nada a ver com educação. Então era química inorgânica aplicada, não sei o que. Eu me perguntava, tá, por que eu tenho que aprender isso? Eu achei que eu ia fazer só discussões do âmbito da educação, né? Por que eu tenho que fazer um curso de física de partículas, de repente, para conseguir discutir Piaget, Paulo Freire, né? E meus professores sempre falavam, não, você precisa conhecer os seus objetos do conhecimento com profundidade, né? Com maior profundidade. Você vai conseguir lidar com eles como se fosse aquele pesquisador que está ali na ponta programando o sistema? Claro que não, né? Mas a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais profundo. Concorda comigo, professora Carla? Sim, concordo. E aproveitando, então, vou aproveitar e fazer algumas considerações já nesse momento. Eu acho muito interessante destacar, né, a todos que estão aqui nos assistindo e que fazem parte do programa de pós-graduação, que toda vez que a gente inicia uma pós-graduação, né, seja uma pós-graduação lato sensu, escrito sensu, um mestrado, doutorado, eu acho que o mais interessante que uma pós pode nos proporcionar é o despertar ideias, né? E a gente nunca vai... A ideia, né, o objetivo de qualquer formação que a gente faça é sempre sair diferente do que entramos, ou seja, diferente do modo que iniciamos um curso. E eu acho que o projeto que os estudantes nos apresentaram, né, de forma brilhante nessa noite, ele nos desperta ideias em diferentes áreas, né? Eu não tenho conhecimento dos professores que nos assistem hoje de que áreas são, né? Mas aqui a gente trouxe um exemplo de uma aplicação, né, na biologia. Esse é um conteúdo que, se tiver algum professor de biologia, não sei se tem biologia ou ciências, talvez, se quiserem se manifestar, talvez no chat, e que vão entender que a gente trabalha no segundo ano do ensino médio, conteúdo de seres vivos, né, no ensino médio e também no ensino fundamental também esse conteúdo, e que muitas vezes são conteúdos bem abstratos. É difícil um aluno compreender, um estudante compreender a taxonomia das espécies, ou o que eu uso, né, como características para identificar uma espécie. E como os estudantes também apresentaram no projeto, a tarefa de identificar uma espécie é uma tarefa que nem sempre é tão fácil assim, né? Nós usamos na biologia características morfológicas, né? Por exemplo, coloração, tamanho, né? E tudo mais, entre outras. Mas também, às vezes, utilizamos dados genéticos, né? Para identificar uma espécie. E o que eu vejo, assim, de muito interessante nesse projeto e muito bem explicado por eles é que não teria como colocar essas regrinhas, né, dentro de um sistema, mas a ciência já nos proporcionou isso, né? Pesquisadores já fizeram essa identificação, já disponibilizaram isso na internet através de artigos científicos e uma base de dados de imagem, e hoje a gente tem, digamos assim, um baita serviço da inteligência artificial reunindo esse banco de imagens, né, que está disponível, e a partir dessa aplicação
poder, a partir dessas imagens, você identificar uma espécie com uma acurácia aí de mais de 70%. Então, é algo que, para nós, da biologia, facilita muito o trabalho em campo, por exemplo, de um biólogo, uma bióloga da área técnica, na hora de fazer um levantamento, um monitoramento de espécies, né? Você poder fotografar uma espécie de ave ou um mamífero que você tem dúvida do que seria em campo, um aplicativo como esse, um sistema como esse, facilita muito esse trabalho. E para os nossos alunos, nossos estudantes do ensino médio, né, eles têm a oportunidade de sair da sala de aula e usar o sistema e identificar essas espécies também em campo. E, né, isso pode acontecer na escola, por exemplo, no pátio da escola, no quintal da casa desses estudantes, no meio urbano, às vezes, né, fazendo uma caminhada em um meio urbano, uma trilha, um passeio em um parque, né? Então, todas essas aplicações possibilitam diversos tipos de atividades, né? E que podem despertar o protagonismo do estudante, que é o caso aqui que a gente vê. Então, eu acho que aqui a gente traz uma aplicação na área de biologia, na área de ciências, onde se trabalha com reconhecimento de objetos e mais especificamente espécies, mas cada um certamente vai terminar esse momento de fala de hoje pensando, como é que eu poderia aplicar isso dentro da minha disciplina, né, em outras áreas também. E por mais que seja, né, aqui nós somos bem favorecidos mesmo, como o professor Gustavo falou, que temos a possibilidade, né, de ter o curso dentro do IFAR e fazer essa integração entre a biologia e a tecnologia da informação de uma forma facilitada, digamos assim, né? Porque a biologia entra com o conhecimento das espécies, né? E a tecnologia da informação de toda essa área de inteligência artificial e tal. Mas também é interessante pensar que nós temos também muitas coisas disponíveis na internet hoje, e que basta, às vezes, quando a gente vai preparar a nossa aula, fazer algumas pesquisas, ver o que já tem, né? A gente vai se atualizando a cada aula, a cada planejamento da nossa aula. Então, fazer essa fala no intuito, assim, que essa nossa fala de hoje e dessa ferramenta que é o BioVision desperte novas ideias, novas aplicações, novos usos também em diferentes áreas. Claro que dentro das possibilidades de cada um, dentro do contexto que cada um também tem no seu dia a dia, né? Eu acho que temos alguns comentários no chat também. Aplicação de matrizes na matemática, né? Eu já fiquei pensando em possíveis aplicativos que já existam na minha área, que é na área da física, né? E que eu poderia utilizar, porque a gente utiliza muito na física simuladores. A gente tem simuladores que são ferramentas estáticas, né? Já tem lá as pré-definições, né? E a gente usa de uma forma demonstrativa. A gente até coloca o aluno para utilizar esses simuladores, mas de fato ele não acaba como nesse sistema, né? Trazendo aspectos da vida real, do cotidiano ali, aspectos, né, mais próximos da realidade dele. Ele só tem aqueles parâmetros que já estão pré-fixados ali nos simuladores, né? Eu vou pesquisar para ver se tem alguma coisa. Eu não sou capaz de desenvolver algo do tipo com os meus alunos, mas vou pesquisar se já tem algo pronto para utilizar nas minhas aulas. Gente, e às vezes também na própria escola tem o técnico de informática, né? Que às vezes pode dar uma ajudinha no desenvolvimento de algum projeto, né? Por exemplo, pode ser um projeto bem interdisciplinar, trabalhando com várias disciplinas, né? Por exemplo, a matemática, vou trabalhar o conteúdo de matrizes dentro desse projeto, a biologia, a identificação de alguma espécie, por exemplo, né? Cada área contribuindo de alguma forma. E o meu último comentário que eu gostaria de fazer também, que é uma das aplicações super interessantes que eu vejo nesse projeto também, é integrar a comunidade.
porque o sistema também vai possibilitar as pessoas da comunidade identificar espécies que vão aparecendo no quintal da casa delas, e que muitas vezes, né, a gente recebe fotos em grupos de WhatsApp, enfim, com as pessoas tendo dúvidas sobre isso. Então, é algo que aproxima as pessoas, né, de modo geral, da comunidade em geral, a conhecer mais sobre essas espécies e a conservar, porque na medida em que o sistema também fornece informações sobre um período reprodutivo, a morfologia dessas espécies, o modo de alimentação dessas espécies, as pessoas também podem conservar os hábitats, podem começar a conservar mais os hábitats onde essas espécies estão ocorrendo lá numa propriedade, no quintal da sua casa e tudo mais. Então, eu acho que é uma forma de também, de forma indireta, conservar as espécies, aumentar aí, né, potencializar o conhecimento das pessoas do cotidiano sobre as espécies que estão aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então, isso também é uma aplicação, né, muito interessante desse sistema. E uma outra ideia que me ocorreu para finalizar, nós temos também, eu acho que um dos desafios nossos enquanto educadores hoje também é trabalhar com adaptações, né? Às vezes nós precisamos adaptar provas, adaptar avaliações, adaptar atividades, né? Para alguns estudantes, para facilitar a transmissão de algum conteúdo. Então, também, daqui a pouco, pensar em ideias de usar, né? Eu acho que os guris falaram em reconhecimento de caracteres, né? Em um dos tópicos ali das aplicações, né? Então, o reconhecimento de caracteres pode facilitar, por exemplo, uma leitura, a aplicação de um vídeo para um estudante que tem uma necessidade de adaptação de conteúdo. Então, a gente também tem uma baita aplicação que pode facilitar muito o dia a dia do processo de ensino-aprendizagem, né? Algo muito bacana. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, estamos abertos. Perguntas, pessoal? Acho que no chat o pessoal está um pouquinho calado, assim. Gabriel, espero que você não tenha assustado o pessoal. Tô brincando. Gabriel, saudade da aula. Eu tô falando Gabriel porque ele tá com a câmera aberta, mas deixa eu ver quem mais que tá aqui. O Pedro também tá aqui. Cadê? Os dois, Luiz Fernandes aqui, o ex-Schoss. Saudade de dar aula para vocês. Semana passada eu fui na turma de vocês, mas vocês não estavam ali. Foi muito bom dar aula para vocês ano passado. Gostei muito da fala de vocês. Realmente o projeto de vocês, não sou eu que preciso dizer, mas é um projeto espetacular, né? Um projeto que já foi premiado, inclusive, que com certeza, dando continuidade, é um projeto que receberá muitos outros prêmios, tá? Porque tem know-how, tem gabarito para esse tipo de coisa. Professora Carla, agradeço muito a sua participação aqui na nossa pós-graduação. Sinta-se acolhida sempre que puder participar. A pós está aberta para ti, tá? Meninos, muito obrigado a todos vocês, tá? Agradeço então a presença de todos. Caso vocês não tenham mais perguntas a serem feitas, eu acho que não tem mais nenhuma ali no chat. Nós encerramos então por aqui. Deixa eu pausar a gravação aqui.